Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre distribuição do processo no tribunal e atuação do relator neste processo. Aproveito para te convidar a me conhecer lá nas redes sociais e se inscrever no meu site, ativando notificações para receber as novidades toda semana que a gente coloca aqui no canal. Ok? Então, pensa no seguinte. O processo, na primeira instância, ele entra no fórum pelo cartório distribuidor. Então, você tem lá o cartório distribuidor que recebe todas as petições iniciais e faz a distribuição para as várias varas que existem naquele fórum. No tribunal, não é diferente. No tribunal, a gente também tem um cartório distribuidor. Só que não chama cartório, chama secretaria. Mas o funcionamento é a mesma coisa. Só que, no tribunal, eu não tenho varas. Uma vara tem um magistrado. No tribunal, eu tenho uma câmara. Uma câmara, 5 magistrados, 5 desembargadores. Só que desses 5, 3 julgarão o seu recurso. Não são os 5 que julgam o seu recurso. Então, toda vez que um processo entra no tribunal, seja um recurso, seja uma ação de competência originária, vai haver a distribuição para uma das câmaras e nesta câmara ficará a cargo de um dos desembargadores comandar o andamento desse processo. Esse desembargador é o relator. Ele chama relator porque ele faz o relatório, ele lê o processo e faz o relatório e dá o voto dele. E depois os outros 2 desembargadores votam e complementam o acórdão, ok? E é isso um pouquinho que a gente vai ver nesse vídeo, ok? Então, vamos falar o seguinte. Quando o processo ingressa no tribunal, ocorre a distribuição imediata, ou seja, imediatamente o computador já sorteia para qual relator vai este processo, exceto se aquele relator já julgou outros recursos daquele mesmo processo ou de demandas conexas, porque existe a prevenção do órgão julgador no tribunal também. Então, se o processo entrou no tribunal, por exemplo, um agravo de instrumento. O agravo de instrumento entrou contra uma decisão interlocutória, esse agravo de instrumento foi julgado, o processo continuou. Depois, quando vem a apelação contra a sentença neste mesmo processo, vai subir para o tribunal, não haverá distribuição livre, haverá distribuição por dependência, porque aquele relator que relatou e julgou aquele agravo de instrumento está prevento para julgar aquela apelação. Okay? Ele já está vinculado àquele processo. Então, no tribunal, nós também temos distribuição livre e distribuição por dependência quando existe a prevenção. Ok? Continuando aí, vamos entender um pouquinho a atuação do relator, né? Lembrando que uma câmara do tribunal é composta por 5 desembargadores. Okay? O seu processo ele vai para um deles, então, supondo que caiu no desembargador 4, ele será o relator. E 2 outros julgarão o seu processo. É como se fosse um carrossel. Existe um rodízio entre eles. Então, o computador vai distribuindo livremente. Então, como eu já disse a você, o relator elabora o relatório. Ele lê o processo e faz o relatório dizendo do que se trata. Ele profere o seu voto, ele julga o processo, como se fosse ele sozinho, tá? Porque um acórdão não é um acordão. O acordão, um faz acordo com o outro. Seria o caso de um tentar convencer o outro. Não é assim. Um acórdão é um conjunto de decisões. Cada desembargador dá a sua decisão com independência técnica, segundo o seu entendimento. Então, eu posso ter lá um 3-0,
julgamento por unanimidade, ou eu posso ter um 2-1, julgamento por maioria, e aí nesse caso vai ter uma outra consequenciazinha, que é a extensão da colegialidade, que você vai ver em um outro vídeo aqui do canal. Okay? Por enquanto, vamos focar nos poderes do relator. Então, o relator faz o relatório e dá o voto dele. Os outros desembargadores também darão voto. Só que existem umas providências administrativas ou jurisdicionais específicas do relator. E aí eu peço que você abra o seu Código de Processo Civil no artigo 932. Vamos entender ali quais são essas providências que podem ser tomadas pelo relator. Então, primeira coisa, tranquilo, né? Ele dirige e ordena o processo no tribunal. Então, são providências administrativas. Ele pode determinar a produção de prova, quando é necessário, homologar a autocomposição das partes, quando for o caso. Também aprecia pedido de tutela provisória, cujo processo está no tribunal. Quando a gente viu os recursos em espécie, e também lá na Teoria Geral dos Recursos, eu falei para você, por exemplo, o efeito suspensivo. O efeito suspensivo opi legis é dado pela lei, e quando a lei não dá, você pode pedir o efeito suspensivo ao julgador. É o opi iudicis. Quando você pede o efeito suspensivo opi iudicis, quem concede esse efeito suspensivo? O relator. Okay? O relator dá o efeito suspensivo, só que às vezes você teve o não lá na vara e você precisa do sim. Não adianta suspender um não, porque se suspender um não, isso não significa um sim, e você precisa de alguma providência. Então você vai pedir uma antecipação de tutela recursal, que é uma tutela provisória em sede recursal, também de competência do relator, como você está vendo aí. Okay? Continuando aí, ele também, no inciso 3, não conhece, ele nega admissibilidade a recurso inadmissível, a recurso prejudicado ou a recurso que não tenha respeitado o princípio da dialeticidade. Olha que interessante aí, princípio da dialeticidade ou dialética recursal, expressamente previsto no inciso 3 do artigo 932 do Código de Processo Civil. Então, se o recorrente, na hora do recurso, não combater, não impugnar os fundamentos da decisão recorrida, ele não está respeitando o princípio da dialeticidade ou dialética recursal e, por esse motivo, o recurso não será conhecido. Okay? Muito cuidado, vejo muita gente fazer isso. Copia nas razões de apelação, por exemplo, o texto que está lá nas alegações finais do processo, ou o texto da petição inicial, ou o texto da contestação. Não é isso, porque os argumentos da inicial, os argumentos da contestação, os argumentos das alegações finais já foram rechaçados pelo judiciário. Você tem que trazer argumentos novos, não de alegação nova, mas você tem que trazer outros argumentos dizendo por que a sentença está errada, se você está apelando contra uma sentença. Se você simplesmente copia o texto da inicial, ou o texto da contestação, ou o texto das alegações finais, você não está respeitando o princípio da dialeticidade ou dialética recursal, e o relator, com base no inciso 3 do artigo 932, irá negar conhecimento ao seu recurso. Não terá admissibilidade positiva. Nossa, Antônio! Então, o relator pode, monocraticamente, negar conhecimento ao recurso? Pode. E o que eu faço nesse caso? Eu não tenho direito que todos apreciem se o meu recurso é ou não é admissível? Calma lá que no final desse vídeo você vai entender como é que você faz se o relator te negou conhecimento com base na ausência do princípio da dialeticidade. Okay? Vamos continuar lá. Ele também vai decidir incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando tal incidente foi instaurado originariamente perante o tribunal. Então, note que são providências muito parecidas com o próprio andamento do processo na primeira instância. Ok? Intima o MP
quando for o caso, e outras atribuições do regimento interno do tribunal. Agora, o mais legal das providências específicas é o julgamento monocrático do mérito. Se você der uma olhada no artigo 932, incisos 4 e 5, você vai ver que o relator monocraticamente, só ele, pode negar provimento ao recurso. Negar provimento ao recurso. Então, aquela decisão que seria dada de maneira colegiada, aquela decisão que seria votada pelos 3 desembargadores, não chega a ser votada. Ela imediatamente é julgada monocraticamente. Só o relator dá provimento ou nega provimento ao recurso. Porém, ele faz isso quando houver jurisprudência a respeito. Estamos falando dos incisos 4 e 5 do artigo 932 do CPC. Abra o seu código e acompanhe aqui. Ele vai negar provimento quando o recurso é contrário à súmula desses tribunais, do próprio Tribunal de Justiça, do STJ e do STF, quando o recurso é contrário a acórdão do STJ ou STF em grau repetitivo, em recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Dá uma olhada lá no outro vídeo aqui no canal, quando eu falo da estabilidade da jurisprudência, lá eu comento com você dos precedentes vinculantes. Lembra que o novo Código de Processo Civil ele quer dar mais força para a jurisprudência? Ele quer que a jurisprudência seja mais forte e seja mais respeitada. Então, aqui, quando você tem um recurso contrário a essas decisões, todas decisões de jurisprudência, se o recurso for contrário a tais decisões, o relator nem precisa mandar para a votação. O relator monocraticamente nega provimento ao recurso. E note que ele nem precisa intimar a parte contrária para contrarrazões, porque ele vai negar provimento ao recurso. O recorrente perdeu, então não precisa intimar o recorrido, porque o recorrido, sem sequer ter feito contrarrazões, já ganhou. O contrário não é verdade. Se você olhar aí o Código de Processo Civil, quando o relator tender a dar provimento ao recurso de maneira monocrática contra decisões que são contrárias às súmulas, que são contrárias aos repetitivos ou decisões que são contrárias a esses instrumentos, IRDR e assunção de competência, se as decisões são contrárias, o relator pode dar provimento. Mas, obviamente, se ele vai dar provimento, ele vai julgar favoravelmente ao recorrente. Então, o que ele precisa? Ele precisa franquear contrarrazões. Porque você sabe, o artigo 10 do Código de Processo Civil fala que um magistrado não pode julgar contra uma parte sem dar a ela a oportunidade de se manifestar. Então, se o relator vai dar provimento, vai ser contra o recorrido, vai ser a favor do recorrente. E por esse motivo, antes de dar provimento, ele precisa intimar o recorrido para apresentar contrarrazões. Ok? E aí você está perguntando assim, Antônio, é muito difícil isso, porque o relator tem muitos poderes. E onde fica a ideia do julgamento colegiado, do princípio da colegialidade? Porque eu ouvi dizer que os julgamentos no tribunal têm mais importância, porque além de juízes mais antigos e mais experientes, você tem o julgamento colegiado. Então, são 3 cabeças julgando uma questão. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. Monocraticamente, o relator deu provimento ou negou provimento. O que acontece? É fácil. Se você olhar, a gente já falou disso em outro vídeo,
o artigo 1021 do Código de Processo Civil, ele trata do recurso de agravo interno. O agravo interno é o que antes do Código de Processo Civil era chamado de agravo regimental. Se você fizer uma pesquisa de jurisprudência, muito provavelmente você vai encontrar agravo regimental número tal. Isso que era o agravo regimental, porque antes era previsto só nos regimentos internos dos tribunais, agora está previsto na lei, artigo 1021. Então, qualquer decisão do artigo 932 do CPC é passível de agravo interno. Então, o agravo interno, como eu já disse para você, é a maneira de preservar o princípio da colegialidade. Você pega uma decisão que foi proferida somente pelo relator e submete aos outros julgadores da Câmara, de maneira que você estará preservando o princípio da colegialidade. É por meio do agravo interno que você pega aquela decisão do relator e submete ao julgamento dos outros componentes da Câmara. Ok? Então, distribuição do processo no tribunal e poderes do relator. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.